Se você usa o YouTube Shorts, então é provável que você já viu alguma propaganda no mínimo diferente. Essas propagandas variam desde um puzzle extremamente óbvio até um tipo de corrida maluca com obstáculos. E isso daqui é o que mais aparece. Por algum motivo a galera adora ver esse tipo de vídeo onde um jogador fica desviando de obstáculos e pegando buffs, modificações e no final enfrenta algum tipo de boss ou sei lá o que. E depois de ver toneladas dessas propagandas, uma mais ridícula que a outra, eu tive a ideia do ano. Eu vou abrir o YouTube Shorts e vou recriar o jogo de qualquer propaganda bizarra que me aparecer. Depois de dar uma zapiada no YouTube, eu percebi que não é tão fácil assim de se encontrar esse tipo de vídeo. Por algum motivo, quando eu quero encontrar, não aparece de jeito nenhum. E é sério, viu? Eu fiquei muito tempo procurando, até que eu cansei e resolvi pesquisar mesmo por essas propagandas aí. E a primeira que me apareceu foi essa daqui, onde um soldadinho sai atirando, pegando buffs e tudo que tem direito. Bora lá fazer. O primeiro de tudo foi abrir a engine e repensar o game. Eu não queria fazer exatamente igual isso daqui, então eu decidi adicionar um soldado de verdade no lugar dessa gosminha azul. E como na maioria desses joguinhos existem obstáculos de cores diferentes que dão vantagens e desvantagens, eu criei esse quadradão verde aqui que spawna mais um boneco toda vez que o jogador passa dentro dele. Só que não pode ser exatamente o mesmo boneco. Esse daí que você tá vendo é o jogador principal. É através dele que eu capto as entradas do mouse, do teclado ou do controle que o jogador estiver usando. Ele tem uma configuração única, então para isso daí funcionar, eu tive que criar um clone desse boneco e adicionar um evento que faz ele seguir o original, para somente então funcionar desse jeito aí. Só que não dava para deixar esses manequins robóticos andando. E foi aí que eu coloquei esse soldado careca com uma M4 na mão e já aproveitei para fazer os tiros dessa arma. Nada muito complexo, uma bolinha laranja que sai voando pro absoluto nada. Tá faltando alguma coisa para dar sentido a isso tudo. Foi pensando nisso que eu adicionei esse ogro gigante com alguns buffs. Sempre que derrotado, ele modifica o dano do jogador ou a quantidade de balas que ele atira por segundo. Depois de espalhar alguns desses bichinhos por aí, eu fiz um tipo de muro de pedra, substituí aquela parede verde por ele e fiz todo um sistema de vida para esse muro. É meio semelhante aos obstáculos do joguinho original, só que aqui o jogador precisa ter soldados o suficiente para quebrar o muro, para só então conseguir o buff que ele tem. Daí eu meio que criei algumas variações dessa parede, incluindo uma que muda a arma do jogador para uma K-47 ou até uma muito mais forte que normal. Com essas mecânicas principais criadas, eu precisei customizar o mapa até que ele ficasse ainda mais parecido com um jogo de propaganda. O meu objetivo ali era deixar meio exagerado, com muita coisa na tela, grama, pedra, tudo quanto é tipo de modelo 3D que nem precisava estar lá. E é claro, no final eu fiz o boss, que também é um tipo de ogro gigante que só fica parado e caso o jogador não tenha soldados o suficiente para derrotar ele, e tava pronto o meu primeiro jogo de propaganda shitpost. Ficou bem melhor do que eu imaginava, e é exatamente por isso que daqui em diante eu vou fazer os games mais imbecis que eu encontrar. Depois de uns bons minutos assistindo mais propagandas duvidosas, eu encontrei essa pérola aqui. Eu não sei porque que isso daqui tá no YouTube, cara. Mas calma que eu não vou fazer isso daí não. Não exatamente. Eu baixei um modelo 3D de uma mulher e animei ela pra ficar andando com a mão desse jeito, meio esticada pra cima. Daí eu me inspirei nesse tapa aqui e criei uma mecânica envolvendo essa luva vermelha. Toda vez que a mulher passar dentro desse quadrado verde, o tamanho da luva é multiplicado pelo valor que tá nele. E é óbvio que acontece o contrário caso ela passe dentro dessa outra parede vermelha aqui. Caso essa luva ficasse muito pequena, ela simplesmente morria, ela explodia e acabava o jogo. Mas como precisava fazer sentido essa mecânica de inflar uma luva gigante, eu botei como obstáculo o modelo de um cara qualquer que eu encontrei e programei esse evento. Fazer sentido não tá fazendo muito, mas convenhamos que tá bem melhor que a propaganda. Pra fechar, eu criei outra parede que aumenta a velocidade que a mulher corre e criei um evento que diminui o tamanho da luva toda vez que ela bate em qualquer pessoa. Agora provavelmente vem a parte mais estranha desse vídeo. Como eu tava há muito
tempo procurando propagandas de jogos bizarros e tudo que eu encontrava era praticamente o mesmo game, eu resolvi pedir para um amigo me mandar uma ideia de um jogo nesse estilo, só que bem exagerado e ruim. E foi isso aqui que ele me respondeu. Faz um jogo onde você cuida de bebês, tem que colocar roupinha neles e no final tem que colocar eles num berço. Eu não sei de onde que ele tirou essa criatividade, mas tudo bem, vamos fazer, não é mesmo? Eu baixei o modelo esse mesmo que você tá pensando e comecei a bolar mais ou menos a ideia de como vai funcionar esse jogo. Como os outros dois que você viu até agora são um tipo de corrida, então eu resolvi usar como base o que eu já tinha feito e comecei adicionando roupas nesse bebezinho suspeito aqui. Uma touca, uma blusa, uma calça. Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. E se a ideia era colocar roupas nesse bebê e depois botar ele pra dormir em um berço, então eu só reutilizei a mecânica da parede invisível, só que aqui cada uma adiciona uma peça de roupa diferente no bebê. Também não pôde faltar a parede que adicionava mais bebês e também a que removia. Daí depois de montar um pequeno percurso, eu adicionei esses berços de madeira e simplesmente sugam os bebês pra ele. É o menino de papai, é? Eu falei que ia ficar ruim, eu te avisei que ia ficar ruim, tá? Esse último aqui, eu juro que eu não queria. Eu não queria mesmo. Depois de assistir tantas propagandas dos mais variados tipos de corrida sem sentido, eu já não aguentava mais ver o tal do toilette, sei lá o que. E eu até queria saber o que sucrilhos é essa cabeça saindo de uma privada, mas... Pois é, eu não faço a mínima ideia, me desculpa. O que eu sei é que a galera adora ver esse skibdidob sei lá o que, então eu não tive escolha a não ser fazer o jogo disso aqui. Como só o que me apareceu eram jogos de corrida exatamente iguais aos que você já viu até agora, eu resolvi criar um tipo de shooter, um joguinho onde o cara que tem a câmera na cabeça tem que atirar nos caras que estão saindo do vaso. Eu acho que eu vou ser muito criticado nesse vídeo por não saber o que é o Skibidobidub. Como a ideia era deixar o mais bizarro possível, tudo que eu precisei fazer foi baixar o modelo 3D dessa cidade com as texturas com a qualidade bem interessante, substituir aquele soldado para esse cara com cabeça de câmera e criar o vaso sanitário com a cabeça que fica falando. Daí foi só programar ele para dar uma cabeçada no player e espalhar vários spawners dele por toda essa cidadezinha. E tava pronto. Eu acho que esse foi o jogo mais fácil que eu já fiz na minha vida, se é que isso pode ser chamado de jogo, né? É sério, eu não gastei 20 minutos da minha vida fazendo isso e olha que eu tava jogando Cookie Clicker ao mesmo tempo. Eu jogo Cookie Clicker. Você tem algum problema com Cookie?